Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 15. João, capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Esse é o último sermão da série A Suficiência de Jesus. Foi uma série onde nós trabalhamos o 7 Eu Sou de Jesus no Evangelho de João. Jesus, em João 6, ele declara: eu sou o pão da vida. Em João 8, eu sou a luz do mundo. Em João 10, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui em João 15, nós temos o último dos 7 Eu Sou, que nos mostra a suficiência de Jesus para toda a nossa vida. E a partir de maio, nós iniciaremos uma série de sermões na carta de Paulo aos Filipenses. O tema do nosso ano é Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos, Filipenses 4:4. E nós trabalharemos a exposição dessa carta tão rica. João 15, versículo 1 a 5 diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Meus irmãos, conta-se a história que um homem, certa vez, trouxe um grupo de beduínos, isso é, nômades, pobres para Londres, e os hospedou em um lindo hotel. O único tipo de habitação em que aqueles nômades viveram foram em tendas no deserto. Eles rapidamente ficaram fascinados com algumas coisas que eles viram ali naquele hotel. Em particular, eles ficaram fascinados com as torneiras que havia no hotel. No deserto era difícil encontrar água, mas no hotel bastava girar uma maçaneta para conseguir toda a água de que precisavam. Eles acharam aquilo extraordinário. Quando aquele homem os ajudou a fazer as malas para retornarem, ele descobriu que aqueles nômades haviam tirado as torneiras de todas as pias dos quartos e colocado nas malas. Porque eles acreditavam que se possuíssem as torneiras, também possuiriam a água. Mas a realidade é que eles estavam completamente enganados. Sem conexão com a fonte, as torneiras não serviriam para absolutamente nada. Se eles apenas levassem as torneiras, elas não trariam água para eles. E é exatamente nesse ponto que Jesus nos conduz à narrativa em João 15, versículos 1 a 5. Ele não fala de torneiras, mas de uma videira e os seus ramos. E a mensagem é a mesma. Não basta ter aparência, é preciso estar ligado à fonte. Ao entrarmos nessa passagem, Jesus nos mostra 3 verdades fundamentais nessa parábola. Quem Ele é, o que o Pai faz e qual é o nosso dever. Essas são as 3 verdades que Jesus nos apresenta. Quem Ele é, o que o Pai faz e qual é o nosso dever. O primeiro ponto dessa parábola está na expressão, logo no início, versículo 1.
Eu sou a videira verdadeira. O destaque aqui é a palavra verdadeira. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, Jesus não apenas está dizendo que ele é verdadeiro em contraste com aquilo que é falso, mas que ele é a videira perfeita, ele é a videira definitiva. Todas as outras videiras, elas são apenas sombras, elas apontavam para aquele que era a verdadeira videira. É o mesmo sentido em que Jesus diz em João 6,32, que ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Não que não houvesse outros pães verdadeiros, mas que todo o maná apontava para ele. Ele é o pão definitivo. E é o mesmo que Jesus está dizendo aqui, que ele é a videira definitiva. Todas as outras videiras apontavam para ele. Ele é a realidade plena para a qual tudo apontava. E para isso nós precisamos olhar o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Israel era frequentemente chamado de videira de Deus. Deus plantou Israel. Deus cuidou de Israel e esperava que Israel produzisse bons frutos. Por exemplo, Isaías capítulo 5, Deus diz que plantou uma vinha boa. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Isaías 5. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. E no versículo 7 diz, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Então Isaías capítulo 5 nos mostra que Israel era como uma vinha plantada pelo Senhor. Em Jeremias 2:21, Israel é descrito como uma videira. Deus diz, eu mesmo te plantei, Deus falando de Israel, eu mesmo te plantei como uma vide excelente, da semente mais pura que havia. Ezequiel 15 também compara Israel a uma videira, assim como Ezequiel 19. Ezequiel 19, versículo 10 diz, tua mãe era como uma videira, frutífera, cheia de ramos. E Oséias, no capítulo 10, escreve que Israel é uma videira luxuriante, que dá o fruto. E uma das passagens talvez mais conhecidas é o Salmo 80, versículos 8 a 10, que mostram como Deus plantou e fez crescer essa videira. Trouxeste uma videira do Egito, ou seja, Israel, expulsaste as nações e a plantaste, dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com seus sarmentos os cedros de Deus. Então Israel é chamado de videira, de vide, plantada pelo Senhor. Isaías 5, Jeremias capítulo 2, Ezequiel 10, Ezequiel 19, Oséias capítulo 10. Mas o mais impressionante é que no Antigo Testamento, a videira quase sempre aparece de uma forma negativa. Em vez de mostrar fruto bom, a videira no Antigo Testamento mostra o fracasso de Israel. Em Isaías 5, que é o cântico da videira, em Isaías 5:4, Deus diz que fez tudo por sua vinha, mas ela produziu uvas ruins. Jeremias 2:21, Israel é chamado de videira degenerada. Em Oséias 10, Israel é descrita como uma videira vazia, cheia de folhas, mas sem fruto verdadeiro.
E no Salmo 80, a videira aparece destruída, precisando que Deus a restaure. Ou seja, a imagem da videira, que deveria mostrar vida e fruto, acabou mostrando exatamente o contrário. Um povo que não produziu o que Deus esperava. Portanto, ao dizer, eu sou a videira verdadeira, Jesus está afirmando que Ele é o verdadeiro Israel. Jesus é aquele que de fato é fiel, que cumpre tudo aquilo que Deus sempre quis. Onde Israel falhou, Cristo foi perfeito. Cristo cumpre tudo o que o povo de Israel não conseguiu cumprir. Ele é a videira verdadeira. Meus irmãos, essa verdade, ela muda completamente o centro da vida espiritual. Antes, pertencer ao povo de Deus estava ligado a Israel. Para que se fizesse parte do povo de Deus, era necessário que você estivesse ligado a Israel. Agora, tudo depende da união com Cristo. Ele é o verdadeiro Israel. Ele é a verdadeira videira. A verdadeira vida só existe nele. Ele é a fonte. Ele é o lugar onde o fracasso é revertido, onde o fruto finalmente aparece. Assim como a videira é uma planta que produz muitos frutos, Cristo, como homem e mediador, está cheio de graça, verdade, de todas as bênçãos espirituais, e é dele que vem tudo o que sustenta a vida do povo de Deus. Tudo aquilo que nos sustenta vem de Cristo, e somente dele, porque ele é a videira, dele flui todas as bênçãos, dele flui tudo aquilo que é necessário para a nossa vida espiritual. O amor a Deus flui da presença de Cristo, os meios de graça fluem por meio de Cristo. As alegrias espirituais, todas elas estão ligadas a Cristo. Tudo vem dele. Então Jesus, nesse discurso aos discípulos, ele diz, eu sou a videira verdadeira. De onde Jesus tirou essa imagem? Nós não sabemos. Por que ele cita isso? Mas é provável, porque eles estavam na ceia, e era a última ceia, e eles tomaram do vinho. Então é provável que Jesus, depois da ceia, tenha dito para eles, porque ele pegou do fruto da videira, e ele está dizendo agora para os seus discípulos, eu sou a videira verdadeira. Vocês só podem produzir frutos se estiverem ligados em mim. Eu sou o verdadeiro Israel. Por meio de mim, vocês recebem todas as bênçãos. Aqui no contexto de João capítulo 15, ele fala do amor a Deus e ao próximo, ele fala da alegria, ele fala do gozo completo, ou seja, tudo isso só flui de Jesus Cristo, só dele. Fora de Cristo não há verdadeiro amor, fora de Cristo não há verdadeira alegria, não há verdadeiro gozo. Então Jesus, em primeiro lugar, ele afirma, eu sou a videira verdadeira. O segundo ponto dessa parábola está na afirmação seguinte de Jesus, que nos mostra a obra do Pai. Ele diz o seguinte, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. A palavra agricultor aqui significa aquele que trabalha diretamente com a videira. É aquele que alimenta, é aquele que poda, é aquele que protege, é aquele que acompanha todo o desenvolvimento da videira. Está falando de alguém que tem interesse real pela videira.
tem interesse real no crescimento e na saúde da videira. Esse é o agricultor. E Jesus está dizendo: eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. Ele é aquele que me plantou, ele é aquele que me enviou, ele é aquele que cuida da videira e dos seus ramos. E é dito duas coisas sobre o pai como agricultor aqui. Em primeiro lugar, olha o versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele, quem é ele? O agricultor, o pai. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, o meu pai o corta. Então a primeira coisa que é dito aqui que o pai faz como agricultor é: ele corta os ramos que não dão frutos. Assim como em uma videira natural existem ramos que produzem frutos e outros que não produzem, o mesmo acontece na comunhão com Cristo. Há pessoas que estão realmente ligadas a Cristo e demonstram isso por meio de uma vida transformada. Suas obras são como frutos visíveis de uma fé viva. Essas pessoas demonstram através da sua vida que estão ligadas à videira. Mas também há aqueles que estão apenas externamente ligados, que parecem fazer parte, mas não produzem fruto nenhum. Sua fé não se expressa em obediência, em mudança de vida ou amor ao Deus. Esses são como que cristãos de lábios, falam corretamente, usam a linguagem da fé e chegam a dizer: Senhor, Senhor, em termos de intimidade. Jesus diz isso em Mateus 7:21, que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, e todas as vezes que você ver a expressão Senhor, Senhor repetida duas vezes, sempre quem está falando pressupõe que tem intimidade com aquele que está ouvindo. Todas as vezes que aparece a expressão na Bíblia afirmativa duas vezes, aquele que está dizendo, ele acredita que tem intimidade com aquele que está ouvindo. Então chegarão pessoas diante de Jesus naquele dia em termos de intimidade: Senhor, Senhor. Como que dizendo: eu te conheço, fiz muitos milagres em teu nome, operei muitas maravilhas. Mas essas pessoas não vivem de fato submetidos a Cristo. Há uma aparência de ligação com a videira, mas não há vida real fluindo. Israel foi assim. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo de número 4. Esse texto não está falando dos cristãos, esse texto está falando dos judeus. E diz o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Israel experimentou de tudo isso, dos poderes do mundo vindouro. No tempo de Jesus, eles participaram, eles viram os milagres realizados por Jesus, pelos apóstolos, pelos profetas. Eles experimentaram muitas coisas. Versículo 7, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte do Senhor, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada.
Quem é que produziu espinhos? Foi o povo de Israel. E qual foi o fim de Israel? Qual foi o fim de Jerusalém? Qual foi o fim do templo? Ele foi queimado no ano 70. Pouco tempo depois essa carta ser escrita, Israel, a nação de Israel, o templo, tudo foi destruído, foi colocado às cinzas, porque foi um povo que se voltou contra o Senhor. Que mesmo tendo provado de tudo, não creram no Senhor. Não estavam ligados ao Senhor. Meus irmãos, isso nos leva a uma verdade séria. Nem todo aquele que está visivelmente na igreja está verdadeiramente unido a Cristo. Nem todos aqueles que estão visivelmente na igreja estão verdadeiramente unidos a Cristo. O que revela essa união não são apenas palavras, não é apenas a participação externa, mas o fruto. Uma vida que, ainda que imperfeita, evidencia transformação, dependência de Cristo, crescimento espiritual. Portanto, a pergunta não é apenas o que você diz sobre Jesus, mas é o que a sua vida mostra. Há fruto, a evidência de vida nele, porque onde há verdadeira união com Cristo, cedo ou tarde o fruto aparece. É impossível estar verdadeiramente em Cristo e não frutificar. O texto diz que o Pai então, ele corta aqueles que não produzem frutos. É por isso que o Salmo 1 diz o quê? Os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Ele será cortado. Ele não permanecerá na congregação dos justos. O Pai, ele corta aqueles que não produzem frutos. Em segundo lugar, o Pai poda os ramos que dão frutos. E todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. A segunda coisa que o Pai faz no cuidado da videira e dos ramos é purificá-la, podá-la. A palavra usada aqui traz o sentido de tornar puro. No caso da videira, isso inclui, e dos ramos, isso inclui retirar tudo aquilo que atrapalha o seu crescimento, como pragas, sujeira, e até mesmo cortar partes desnecessárias. Ou seja, é um trabalho de remoção. O agricultor vai removendo aqui, cortando aqui, podando, para que a planta produza mais fruto. Espiritualmente, meus irmãos, isso significa que Jesus, que Deus, trabalha na vida do cristão, removendo tudo aquilo que prejudica a sua vida com Ele. Isso pode envolver tirar hábitos ruins, corrigir prioridades, mudar valores, às vezes até nos afastar de relacionamentos que impedem o nosso crescimento espiritual. Muitas vezes Deus faz isso. Ele vai removendo, Ele vai tirando tudo aquilo que de certa forma nos atrapalha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão tenazmente nos assedia. Ele vai cortando e tirando da nossa vida aquilo que nos prejudica, aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos impede de frutificar mais. E como Deus faz isso? Deus nos purifica por meio da sua palavra. Olha o que diz o versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Não são ideias humanas que nos tornam puros, mas a verdade de Deus. Como diz o Salmo 119, é pela palavra como mantemos puro o nosso caminho, andando conforme
a palavra de Deus. E o próprio Jesus afirma aqui em João 15, que somos limpos pela palavra que Ele nos fala. Se Deus usa a sua palavra para nos purificar, então nossa vida espiritual, ela está diretamente ligada ao quanto nos expomos à palavra. Não apenas ouvindo, mas recebendo, meditando, obedecendo. Não basta ter acesso à Bíblia, é preciso permitir que ela nos confronte, que ela nos corrija, que ela molde a nossa vida. Nós não somos guiados pelos nossos próprios pensamentos ou ideias. Nós somos guiados pela Escritura. Isso muda a forma como nós vemos, por exemplo, a pregação. A pregação não é apenas ensino. A pregação não é apenas informação. A pregação é o meio pelo qual Deus está agindo em você. A pregação é um meio pelo qual Deus está agindo em nós. Portanto, quando desprezamos a palavra, quando desprezamos a pregação, não apenas estamos deixando de aprender algo. Quando somos indiferentes para a pregação, não apenas estamos deixando de aprender algo, mas estamos resistindo o próprio cuidado de Deus para com a nossa vida. Porque é pela palavra que Ele vai nos moldando, e Ele vai tirando da nossa vida tudo aquilo que não está de acordo com a sua vontade. Pregação não é informação. Eu não estou aqui apenas para jogar informações, para que vocês aprendam mais. Mas a pregação é o meio pelo qual Deus está nos santificando, nos moldando, nos transformando, nos conformando à imagem perfeita do seu Filho Jesus Cristo. Nós somos moldados pela Escritura. Somos moldados pela palavra. A falta de crescimento muitas vezes não está na falta de esforço, mas na falta de contato real com a palavra. Nós podemos tentar mudar algumas coisas externamente, mas sem a palavra, a raiz continua a mesma. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permita que a palavra te confronte. Permita que a palavra te corrija. Porque é pela palavra que Deus nos purifica. Quem Jesus é? A videira. Quem o Pai é? O agricultor que corta o que não dá fruto e que poda, purifica pela palavra aqueles que dão frutos, para que produza mais frutos ainda. A vida cristã é essa, meus irmãos. Às vezes eu leio a Escritura e é óbvio que eu vou ler alguma coisa, nós leremos alguma coisa na Bíblia, aquilo vai nos confrontar diretamente e nós chegaremos a uma conclusão: eu preciso mudar, porque eu preciso me conformar à Bíblia. O terceiro ponto, na parábola da videira e dos ramos, é o segredo para dar fruto. Permanecer em Cristo. Jesus ensina que é preciso permanecer ligado a Ele, viver em comunhão constante, e Ele deixa isso claro, versículo 4 e 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando Jesus diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, Ele não está apenas fazendo uma afirmação ou uma promessa, mas Ele está nos chamando, é um chamado claro, uma ordenança para cada um de nós.
devemos permanecer ligados a Jesus. A nossa frutificação depende totalmente da união com Cristo. Deixa eu lhe perguntar, um ramo tem vida em si mesmo? Um ramo consegue produzir frutos por si mesmo, sem estar ligado à videira? Não. Da mesma forma, não existe fruto espiritual fora de Cristo. Não existe crescimento real, transformação verdadeira, vida piedosa, desconectada de Jesus. A vida cristã, meus irmãos, ela envolve comunhão real, constância, dependência diária, é permanecer na palavra, é permanecer na oração, é permanecer na fé, é permanecer na obediência, é viver voltado para Cristo, não apenas em momentos específicos, mas como padrão de vida. Diante dessa verdade, Jesus acrescenta: sem mim nada podeis fazer. Isso confronta diretamente o nosso orgulho. Muitas vezes queremos produzir fruto por esforço próprio, com estratégias, planos, capacidade pessoal, mas sem Cristo tudo é vazio. Pode haver atividade, mas não há fruto verdadeiro. Pode haver aparência, mas não há vida fora de Cristo. Isso vale, meus irmãos, tanto para nós que somos crentes, como para aqueles que estão lá fora sem Cristo. O cristão que tentar viver sem dependência de Deus vai fracassar. E aquele que não está em Cristo, por mais que tente, não vai produzir nada de valor para Deus. Portanto, o dever de permanecer não é opcional, é essencial. Você não foi chamado apenas para começar com Cristo, mas para continuar dependendo dEle. Não apenas crer, mas viver dependente dEle. Não apenas estar perto, estar ligado a Ele. Aplicação para nós. Essa parábola, ela nos leva a um ponto muito simples, mas profundo. Tudo depende da nossa relação com Cristo. Ele é a videira verdadeira. O Pai está trabalhando e o fruto só aparece em quem permanece. Duas aplicações. Para aqueles que têm produzido fruto, se há fruto em sua vida, isso não deve gerar orgulho em você. Se você tem frutificado, amado a Deus, amado o seu irmão, vivendo uma vida de alegria na presença do Senhor, uma vida de obediência, isso não deve te levar ao orgulho, mas à humildade. Porque o fruto não provém e não vem de você, mas de Cristo em você. E para você que tem produzido fruto, há um chamado: continue permanecendo. Não relaxe em sua comunhão com Cristo. Não confie nos frutos do passado. Veja como está a sua vida hoje. Além disso, lembre-se, se você está dando fruto, você também será podado. Se você está dando fruto, quer dizer que Deus vai continuar trabalhando em sua vida para que você produza mais frutos. E isso envolve dor, ajustes, mudanças. Então não resista à poda. Não resista à correção. Receba com cuidado. A pergunta para você é: você tem reconhecido que o fruto vem de Cristo ou tem confiado em você mesmo? Você tem permanecido com a mesma intensidade ou você tem se acomodado naquilo que você fez no passado? Ah, eu trabalhei tantos anos no passado, eu fiz tantas coisas no passado. A pergunta é: o que você tem produzido hoje? Não é o que você produziu há 5, 10, 15 anos atrás. É o que você tem produzido hoje. Ah, no passado eu trabalhei tanto para o Senhor, eu fiz tantas coisas na igreja, agora o que importa é o agora. Você tem permanecido produzindo frutos? Para aqueles que não têm produzido fruto, segunda aplicação: se não há fruto, a parábola não te deixa confortável, ela te confronta. Porque a ausência de fruto,
a ausência de uma vida de devoção a Deus, de amor a Deus, de obediência, de amor ao próximo, de alegria, a ausência de fruto revela um problema na raiz. Falta de permanência em Cristo. E Jesus é claro, sem mim você não pode fazer nada. Isso não é apenas uma advertência, é o convite, volte para Cristo. Não tente produzir frutos por você mesmo. Comece a permanecer nele de verdade. E a pergunta que eu faço a você é, talvez você não tenha produzido fruto, mas eu te pergunto, você tem negligenciado a oração? Como está a sua vida de oração? Você tem negligenciado a palavra? Você tem negligenciado o culto solene, a assembleia dos santos? Deixa eu lhe dizer uma coisa, se você negligenciar a palavra, se você negligenciar a oração, se você negligenciar a comunhão, o culto a Deus e não estar reunindo com os irmãos, se você negligenciar a participação nos sacramentos da ceia, você estará fraco espiritualmente e não produzirá frutos. Eu te pergunto, você tem negligenciado isso? Como está a sua vida de oração, de leitura da palavra, de comunhão na igreja? A decisão de vir ao culto, meus irmãos, não é uma decisão que você toma no sábado à noite e nem no domingo à tarde. A decisão de vir ao culto é uma decisão que você toma uma vez na vida, quando você se entregou ao Senhor Jesus Cristo. E a partir daquele momento, você fez o compromisso de estar no dia do Senhor, adorando ao Senhor com seus irmãos em Cristo. Essa não é a decisão que nós tomamos no sábado, será que eu vou ou não vou? É uma decisão que você tomou quando você veio a Cristo. Não negligencie os meios de graça que Deus nos deu. Palavra, oração, sacramento, comunhão. Faça a pergunta, o que você precisa mudar hoje para que comece a produzir frutos? Eu encerro dizendo, talvez tem pessoas que têm permanecido em Cristo, mas não têm visto muitos frutos. E aqui cabe um ponto importante. O fruto aparece imediatamente? Não. Assim como uma videira leva tempo para produzir, a vida cristã, ela passa por processos. E há períodos em que Deus está trabalhando profundamente em você, podando, moldando, ajustando. E às vezes você vê pouco resultado visível. E nesses momentos pode surgir a dúvida, será que algum dia eu vou produzir frutos? Mas isso acontece porque você não vê como Deus vê, eu não vejo como Deus vê. O fruto virá no tempo certo, se você continuar permanecendo. Você não controla os resultados, não tem poder para isso. O que se exige de você é que você mantenha a conexão com Cristo. Não se desespere se você tem permanecido em Cristo, com a aparente falta de fruto. Continue firme e permaneça, confie no processo de Deus, porque o fruto virá na hora certa e no tempo certo. No fim, meus irmãos, há apenas dois tipos de ramos: os que permanecem e dão fruto, e os que não permanecem e são cortados. A questão não é o que você parece ser, mas se você está ligado à videira. Permaneça em Cristo, igreja. Permaneça em Cristo, irmãos. Porque onde há permanência, há vida. Onde há vida, há fruto. Nele está a nossa suficiência. Sem mim, nada podeis fazer.